Agora eu gostaria de chamar a Fernando Segovia, vice-presidente do Sindicato dos Delegados. Está aí o Fernando? Ah, está aí. Ah, só trocar de lugar. Eu lhe espero. Excelentíssimo senhor deputado presidente Ronaldo Bennett, senador José Pimentel, agradeço em nome da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal a possibilidade de participação aqui hoje nessa audiência pública, acreditando, senhor presidente, que a federação poderia, nesse momento em que a gente acredita que a Polícia Federal vem passando por uma dificuldade notória dentro desse Congresso Nacional e que vários deputados e senadores que têm sido contatados pela Federação, a gente gostaria de que essa medida provisória ela fosse realmente aprovada da maneira que já foi proposta pelo próprio governo e também aprovada pelo próprio governo, pelo diretor-geral, doutor Leandro Daello, também apoia a Associação dos Peritos, porque ela reconhece, em primeiro lugar, a questão do aumento, que já é uma questão que, como o próprio Ministério do Planejamento já colocou, a única categoria que ainda faltava receber esse aumento. A questão também do reconhecimento da carreira de nível superior, que praticamente, ao longo dos anos, a gente vê a mudança do sistema criminal nacional, a gente vai ter que, num certo momento, fazer essa análise da persecução criminal no país, de como se reorganizar isso tudo dentro das instituições que hoje precisam melhorar na sua qualidade, melhorar na sua eficiência, principalmente, onde existem índices que pessoas acusam os órgãos de segurança pública de serem ineficientes, mas hoje, senhor deputado, a gente vê que a Polícia Federal, em vários estados, 60% de todos os casos que são colocados para apuração de fatos criminosos no país hoje, 60% são apurados. Não é que 60% se cheguem a uma condenação, mas são dados estatísticos que hoje a Polícia Federal já tem de solubilidade de crimes. Então, a gente chega a afirmar uma autoria, uma materialidade, ou, por algum motivo, a pessoa até não responde criminalmente por causa da prescrição, ou porque não se conseguiu obter provas para que aquela pessoa realmente vá às barras da justiça. Mas, infelizmente, 40% de todos os crimes que são cometidos hoje no país, a gente não consegue porque a gente não tem bola de cristal. A gente até diz que na polícia tem muita coisa que a gente não consegue descobrir. E, realmente, isso é verdade. 60%, eu sou hoje o coordenador geral de correições, então a gente faz toda a correição no Brasil e tem todos os dados estatísticos das investigações criminais do país, e a gente tem hoje uma visão de que a Polícia Federal ela tem muito a crescer, muito a melhorar, principalmente nessa questão da qualidade da sua investigação. E esse redesenho, acredito eu, das atribuições, o redesenho da Polícia Federal, uma lei orgânica, que é vamos dizer assim, um desejo da Polícia Federal há muitos anos, que eu venho participando de várias audiências com os colegas de sindicato, associação, uma questão que parou aqui no Congresso Nacional já tem anos e que é fruto, inclusive, a gente tem que fazer o dever de casa dentro da própria Polícia Federal e trabalhar por um projeto único de lei orgânica para ser apresentado pelo governo para justamente readequar, talvez, um modelo de investigação criminal no país. Mas, só finalizando, então, senhor presidente, deputado Ronaldo Bennett, a Fernanda Depol, ela até apresentou algumas emendas aditivas à medida provisória, só que, conversando com os nossos presidentes, a gente opta, acredito até eu, pela uma pacificação, por um momento de mais, vamos dizer assim, união entre as categorias da Polícia Federal, que seja aceita a integralidade da medida provisória sem nenhum aditivo e sem nenhuma alteração. Muito bem.
O doutor Leôncio precisa sair, mas falou 5 minutos, tinha 10. Eu vou lhe conceder mais o tempo restante, ou o tempo que ele precisar, abaixo dos 5 minutos. Pode falar, doutor Leôncio. Em relação às menções, referências feitas, é importante a gente contextualizar. O doutor Carlos Antônio, da APCF, ele assumiu recentemente, então ele não participou do processo de negociação entre as mesas, mas em 2012 foi feito um acordo de delegados e peritos com o governo, onde foi concedido um aumento de 15,8%. E faltou outras pautas de negociação, entre elas a questão da regulamentação da natureza jurídica do cargo. Essa mesa de negociação, inclusive, também na Polícia Civil do DF, que mandou uma mensagem, a mensagem 27, ficou parada desde 2012, e fomos surpreendidos por uma mesa de negociação apenas de agentes, escrivães e papiloscopistas, que redundou nessa medida provisória, concedendo o aumento e o nível superior e ignorando as pautas de outros grupos de trabalho, inclusive da Polícia Civil do DF e dos delegados de Polícia Federal. Tá? As emendas que estão apresentadas são as mesmas emendas propostas ao Ministério do Planejamento desde 2012, no grupo de trabalho, e que foram rejeitadas. Sobre a questão da inconstitucionalidade ou não, a única coisa que nós também gostaríamos de entender, em 2009, quando a gente foi discutir com o governo a Lei Orgânica da Polícia Federal, que trata de atribuições do nível superior, dos cargos, o governo alegava o seguinte: não pode medida provisória. Alegava, inclusive, que esse projeto está parado desde 2009, aqui na Câmara dos Deputados, né, alegando que essa matéria não é objeto de medida provisória. Mas, por outro lado, em 2014, tudo isso se modifica e se permite tratar de atribuições, de reestruturação por medida provisória. Então, é preciso que o governo explique quando é que cabe e não cabe medida provisória para tratar da organização da Polícia Federal. Isso se chama segurança jurídica, porque nós temos uma lei orgânica ainda discutindo na Polícia Federal. Então, isso é importante. A questão orçamentária e financeira, repito, ela diz respeito exclusivamente aos aumentos, ela não diz respeito à reestruturação. Se a elevação desses cargos a nível superior não é uma reestruturação, aí tudo bem. Nós não temos que falar de previsão orçamentária. Mas, se nós estamos falando de reestruturação de carreira, não tem jeito. Precisa ter um estudo orçamentário e financeiro, previsão desse impacto na organização da Polícia Federal. As emendas apresentadas, elas entram no mérito apenas e exclusivamente para dispor sobre o ingresso no cargo de delegado de Polícia Federal, exigindo um tempo mínimo de 3 anos para atividade policial ou jurídica, né, para o cargo. A propósito, o mesmo conteúdo da mensagem do Distrito Federal, que desde 2012 também está no planejamento sem nenhum tipo de resposta. Então, basicamente é isso. Não se trata de negar o direito de nenhuma categoria a ter o nível superior, trata-se apenas de, quando se tratar de reestruturação, especificar detalhadamente essas questões. A simples criação dos grupos de trabalho pelo planejamento, com cada uma dessas categorias, para discutir os efeitos dessa reestruturação, as suas atribuições, como é que ela vai ser organizada, é uma demonstração de que essa medida provisória ela foi feita sem toda uma análise necessária, preliminar, para uma reestruturação. Para aumento, não se discute. É o instrumento adequado, era necessário, como muito bem dito pela doutora Edina. Era necessária medida provisória para a concessão do aumento. Agora, para fins de reestruturação do órgão da Polícia Federal, tem consequências graves para o funcionamento do órgão, sim. O planejamento tem conhecimento disso, o diretor-geral da Polícia Federal tem conhecimento perfeitamente disso, e várias categorias também têm conhecimento de que tem impactos no dia a dia da Polícia Federal, sim. E a Polícia Federal não se presta a ser um órgão a ser organizado de forma assim tão intempestiva e impensada. Essa é a posição da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Obrigado. Muito obrigado ao delegado Márcio Leôncio Ribeiro. Agora vamos passar a palavra ao Luiz Antônio Pudens, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Eu vou ter que me retirar, mas me comprometo a dar uma
uma olhada na reivindicação de vocês, viu? Todo carinho. Senhor presidente, queria inicialmente agradecer e já parabenizar o senhor pela iniciativa e também ao senador José Pimentel. Realmente é um tema que gera grandes reflexos, apesar da simplicidade do texto da medida provisória 650, ela realmente tem reflexos muito grandes e nós entendemos isso, compreendemos o processo legislativo e a lisura com que vem sendo conduzida. E também respeitamos as outras categorias que emendaram, são 42, inclusive nossas. Faz parte do jogo democrático, nós temos que respeitar. Antes de fazer minhas ponderações, eu queria primeiro elogiar a postura dos delegados Delano e Segovia e também do perito Carlos. Há muito tempo que no âmbito da Polícia Federal, principalmente aqui nessa casa, a gente não vê pessoas com essa coragem de vir aqui e falar o que falaram. São merecedores de grande elogio dos agentes escrivões e papiloscopistas da Polícia Federal e do Serviço Público Federal como um todo. Durante muito tempo, nós trouxemos várias discussões aqui para essa casa, aqui representada tanto pela Câmara quanto o Senado, e nós nunca tivemos essa chance de fazer esse embate frente a frente, expor as ideias frente a frente. A gente não sabia se era por medo, se era por algum tipo de contenção, se era algum outro tipo de reserva. Mas, pelo isolamento que nós vimos aqui da Associação dos Delegados Federais, nós entendemos o porquê. E também, em conversa anterior com o presidente da comissão, se me permite revelar uma parte da nossa conversa, deputado, nós sabemos que foram infiltradas informações, inseridas informações mentirosas, inverídicas, apesar do curto texto, foram inventadas frases e características dessa reestruturação que realmente não existem. E o que causa mais espanto é um conhecedor, um representante dos conhecedores do direito, trazer essa informação facilmente rebatível, facilmente refutável. Colegas, governo, fizeram isso aqui com muita propriedade e com muita coragem. Então, quero deixar meus parabéns. Nós vamos espalhar essa notícia pelo Brasil de que há um novo movimento em andamento na Polícia Federal, integrando ao movimento nacional pela reforma da segurança pública. Vocês estão de parabéns. Sobre a palavra reestruturação, que mostra já o primeiro desconhecimento, ela foi necessária tanto para cumprir os prazos e por causa de uma demanda antiga. Eu sou conhecedor das negociações salariais de carreira da Polícia Federal há vários anos, participei de todas as últimas negociações. Então, eu posso falar de carteirinha de como são feitas as negociações na Polícia Federal. Fechamos as mesas no âmbito ministerial, no âmbito governamental, e sem qualquer justificativa, esses textos são modificados depois, nos bastidores. Nos bastidores. Nós somos surpreendidos, como fomos surpreendidos com a lei orgânica. Trabalhamos por vários meses, gastando dinheiro dos sindicalizados, gerando uma confiança nos nossos sindicalizados, e depois os textos eram modificados e enviados ao Congresso como se o original fosse. Isso aconteceu mais de uma vez, e temos como provar como essas coisas eram feitas, né, gerando um desânimo. E por que o governo deu especial atenção para nós? Essa última rodada de negociações começou em 2010, justamente quando havia um acordo assinado entre todas as categorias da Polícia Federal, uma representante dos agentes escrivães e papiloscopistas e 4 representantes de delegados. 4 sempre estiveram em maioria na mesa. Fechamos um acordo e houve uma desistência unilateral. De qual associação? A mesma isolada aqui hoje nessa primeira mesa. A mesma. E qual a justificativa? Promovíamos uma igualdade histórica entre o agente especial, escrivão especial, papiloscopista especial, com o delegado de terceira classe. Conseguimos essa permissão dos magnânimos associados da polícia, dos delegados da Polícia Federal. Foi uma concessão fenomenal, que não foi aceita nos bastidores, olhem. Na mesa foi aceito, mas nos bastidores, não. Havia uma justificativa de que há radicais, delegados federais, que não admitem que um agente especial ganhe o mínimo que um delegado ganha. São absurdos, são criados à margem de qualquer lei. E esse é o grande problema da Polícia Federal. Não há uma lei que defina as atribuições da Polícia Federal. Não há uma lei. E como criar uma referência para o salário, para lermos o artigo 39 da Constituição, encaixar perfeitamente e decidir o patamar salarial? Então, a primeira falácia que nós retiramos é a fala reestruturação. Era necessária e se justifica chamar de reestruturação, por quê?
Na Polícia Federal havia uma portaria de 89, apesar de ser um instrumento totalmente inadequado para definir atribuições, ela trazia que os federais entram na segunda classe. Então, olha a aberração que há na Polícia Federal. Os policiais de terceira classe não têm atribuições, não existem. Ainda que lendo a ilegal portaria 523. Era necessário corrigir. E onde nós iríamos corrigir? Na Lei 9266, que é a lei que nos organiza, que propõe a organização da Polícia Federal. 5 minutos você tem. Mais Obrigado, senhor deputado. Então, era necessário chamar de reestruturação. Óbvio, você vai fazer um encaixe perfeito entre a Lei 9266 e retirar, desmistificar a portaria 523. E aí nós entramos no outro aspecto grave. Por que medida provisória? É urgente, sim, e era relevante. São as condições necessárias para a medida provisória. Quem entende do processo legislativo sabe disso. E o governo estava muito atento nessa questão, porque o quadro da Polícia Federal estava sendo assolado com 15 suicídios em 3 anos e meio. 15 suicídios em 3 anos e meio. O delegado Delano vai enfrentar essa pedreira agora, assumindo a gestão de pessoal. Ele vai ter que enfrentar, e nós já nos disponibilizamos a ajudar nisso. Não podemos fechar os olhos para 15 suicídios em 3 anos e meio. Coincidentemente, o 15º foi um delegado, mas os outros 14 eram EPAs. Eram EPAs. Então, o quadro sensibilizou o Ministério do Planejamento, que é o responsável pela gestão de pessoas em todo o Serviço Público Federal. Fora isso, 30% dos nossos policiais estão ou licenciados, ou tomando algum tipo de medicamento, ou afastados, de alguma forma, já foram ou estão. É um absurdo. Qualquer categoria percebe que há alguma coisa errada no âmbito da Polícia Federal. E não é culpa, não é hora de buscar os culpados hoje, é hora de lutar para mudar isso. É um paradoxo que nós vivemos, né? Um dos órgãos de maior credibilidade do país, morto, doente internamente. E nós não podemos deixar falsos representantes de toda a Polícia Federal. A Federação representa mais de 80% dos policiais. Quem são os reais representantes da Polícia Federal? Quem pode trazer a verdade sobre a Polícia Federal sem medo? Porque não precisa de medo. A verdade liberta. É isso. Não precisamos construir ou reconstruir nos gabinetes ou nos bastidores outras verdades que não a real. Então, a justificativa era justamente isso. E sobre segurança jurídica, recentemente, nós anulamos a portaria 523 via judicial. Quer insegurança jurídica maior que essa? Qualquer criminoso preso pela Polícia Federal desde 89 pode questionar os trabalhos da Polícia Federal por absoluta falta de atribuições. Querem segurança jurídica maior do que essa? Se o assunto for segurança jurídica, nós podemos marcar várias reuniões para esclarecer o que nós estamos tentando com essa reestruturação, com essa medida provisória. Então, até sobre isso, nós já conseguimos cercar com essa decisão judicial. E sobre estudos da Casa, deputado Ronaldo Benedetti, senador José Pimentel, não precisam se preocupar. A posição da consultoria do Senado é clara quando opinou na PEC 73, que trata da reestruturação do encaixe perfeito do texto constitucional ao comando sobre carreira única na Polícia Federal. Os consultores dessa Casa foram claros em dizer que a Constituição foi feita, em seu artigo 144, em relação à esfera federal, para que fossem constituídas em carreira única a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. Somente a nossa não foi reestruturada assim. E nós podemos buscar as respostas, mas acho que os senhores já têm uma quantidade boa de informações para entender o porquê isso não foi feito e o porquê foi mantida uma portaria de 89 do Ministério do Planejamento, ao qual nós não somos ligados. Olha a quantidade de aberrações formais que existem, além da material que foi corrigida agora e chamada de reestruturação. Me desculpe, nós chamamos de reestruturação. Perdão ao Brasil, perdão à sociedade. A Polícia Federal chamou de reestruturação uma correção de uma ilegalidade formal que havia numa portaria, ao qual, repito, um ministério que nós não somos ligados, Ministério do Planejamento, nós somos ligados ao Ministério da Justiça. Então, sob qualquer aspecto formal ou material, essa portaria era ilegal. Não há que se falar hoje nesse questionamento. E sobre eu queria finalizar, deputado, já te agradecendo de novo, agradecendo a disposição de vocês. Eu queria uma palavra aberta aos colegas da Polícia Civil, aqui representados pelo nosso amigo gaúcho. Você é um amigo. Não caia nas mesmas falácias. Temos lutas diferentes, temos lutas boas, e a Federação tem propostas boas para a polícia, para a segurança pública, para o povo brasileiro. Enquanto se discutir nessa casa prerrogativas, sem convidar os policiais todos,
nós vamos estar aqui para brigar contra, com muita coragem, com muita força, e vamos fazer isso com conhecimento jurídico, se for preciso, com atuação política. Nós não podemos nos render a essa imposição. Não é igualdade Polícia Federal e Polícia Civil. Foram construídas para atender demandas diferentes, com prerrogativas diferentes. Essa igualdade beneficia os delegados da Federal de um lado, e quando querem falar de salário, não chamam os delegados da Civil. Não chamam. Tentam elitizar ao máximo as discussões e separá-las, como fizeram conosco, quando desistiram do acordo em janeiro de 2011, assinado por todas as categorias da Polícia Federal. É uma covardia, é um medo contido, na essência da palavra medo, na essência da palavra medo, não do embate físico, mas desse embate que está acontecendo aqui agora. E é por isso que eu fiz questão de parabenizar meus colegas de mesa. Pela primeira vez, depois de muito tempo de embate interno, eu tive orgulho de chamar um delegado de colega da Polícia Federal. ...30 segundos, por favor. Deputados, por favor. Só queria agradecer a todos da mesa pela essa oportunidade. Eu sei que vai haver mais mesas, nós vamos estar disponíveis para o debate. Mas eu queria finalizar só lendo o texto da medida provisória, para que vocês entendam que não tem nada de mais, não é um grande pleito, não é a grande vitória dos agentes federais que tenha que mobilizar forças opositoras fantásticas contra uma grande vitória que nós consideramos apenas um degrau. Só que na Polícia Federal, para subir um degrau, nós temos que esperar o delegado sair dele. Com mais de 1 minuto. Então, vamos lá. Vou lhe conceder mais 30 segundos. Só para ler e resumir essa questão. A carreira policial federal, no singular, é composta por cargos de nível superior, cujo ingresso ocorrerá sempre na 3ª classe, aqui a correção da reestruturação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo curso superior completo em nível de graduação, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. Nada demais para ser considerado uma grande vitória nossa, mas simples o bastante para entender o quanto é difícil vencer as forças opositoras hoje dentro da Polícia Federal. Muito obrigado. Queria só... Eu sei dos interesses corporativos, da empolgação, mas eu vou ler o artigo 184 do Regimento Interno do Senado, no qual nós estamos localizados essa comissão mista, que um presidente é deputado e o relator é senador. O artigo 184 diz: é permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhe for reservado, desde que se encontre desarmado e se conserve em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se passar. Eu sei que vocês talvez não soubessem, mas queria pedir, né, que fui lembrado pela assessoria do artigo 184, né, e todos são bem-vindos aqui conosco, mas nós temos um regimento a seguir e todos nós temos que cumprir as normas e as leis que nós mesmos fazemos e que estamos no ambiente do Congresso Nacional. Muito bem. Eu acho que, encerrado essa primeira mesa, eu agora gostaria de chamar uma segunda mesa. É possível? Isso? A gente chamaria... Aí vocês podem... Pode ficar aqui na frente, só tem que sair quando chegar um senador ou um deputado. Por enquanto, pode usar aqui à frente para ocuparem o espaço de vocês. Serão 7 mais 7, né? Mas acho que não tem espaço para todos. Vai dividir em 2, são de 4 de 3 ou dá um apertar aqui? Não, apertamos. Vamos chamar todo mundo para ninguém ficar de fora. Né? Opa, obrigado. Doutor, felicidade. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado, doutor. Obrigado por ter comparecido. Queria chamar, então, aqui agora... O Luiz Antônio já falou agora, né? Terminou. Queria chamar... Vilmar Lacerda está aí, secretário de Estado da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal. Está presente? O secretário de Estado da Secretaria de Administração Pública Federal, aqui. Assessor especial da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, Kleber. O Flávio Werneck Meneghelli, que está licenciado, mas é presidente da Associação Nacional a Federação Nacional dos Policiais Federais. Está aí o Flávio? Está aqui? Opa, tudo bem? Então está aí, faz favor.
A segunda, né? A segunda, então, assessor. Segunda. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Benito Augusto Galiani. Está aí? Aí. Rodrigo Fernandes Franco, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal. Presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais. Já veio no outro, não, né? Não. Ah, é outro, tá. E Newton Pfeiffer, presidente da Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação. Faltou alguém que estava aqui? Não, né? Não, né? Todos os que pediram estão aqui citados e farão parte dos nossos debates. E aqui agora, nesse período, eu vou conceder 5 minutos a todos. Tá? Então, podemos começar com o Vilmar Lacerda, que é secretário de Estado da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal. Pode ser? Pois não. Vamos lá, Pode então, ser. Vilmar. Obrigado. Presidente, prazer estar aqui. Presidente Ronaldo, nosso relator José Pimentel. Queria cumprimentar todos os representantes das entidades da Polícia Civil aqui também do Distrito Federal. É um prazer estar aqui e pode até parecer estranho, como secretário de Estado de Administração, eu tenho a responsabilidade de negociar com todas as categorias profissionais do Distrito Federal, que somadas todas dá mais de 60 categorias profissionais. E eu, presidente, vim aqui defender a emenda proposta já pelo governador ao governo federal e vou te falar as razões da nossa proposta. Primeiro, ressaltar que o papel extraordinário da Polícia Civil do Distrito Federal e o reconhecimento que o governo do Distrito Federal tem, o próprio governador Agnello e todo o governo e a sociedade de Brasília, na qualidade dos serviços prestados pela Polícia Civil do Distrito Federal. Na mesma qualidade da Polícia Federal, e nós temos muito orgulho da Polícia Civil que temos no Distrito Federal, talvez a mais qualificada do mundo em termos de desvendamento de crimes, fundamentalmente de homicídios. Nós, no início do nosso governo, em 2011, nós propusemos um aumento de quadro da Polícia Civil, que tinha o mesmo quadro desde 93, sabidamente a população de Brasília mais que dobrou nesse período, fundamentalmente do entorno do Distrito Federal. Hoje nós temos 2,6 milhões de habitantes aqui em Brasília e 1,5 milhão no entorno, que dá uma região quase 4 milhões de habitantes, o que demanda trabalho extraordinário da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, nós aumentamos o quadro, através de emenda de projeto de lei da presidenta Dilma, em 3.029 cargos. E já fizemos os concursos para agentes da Polícia Civil, escrivães, e agora estamos fazendo concurso para delegados. Nós igualamos o interstício da progressão funcional da Polícia Civil, igualamos a Polícia Federal, que não tinha essa situação. Nós implantamos o plano de saúde, que já existia na Polícia Federal, também implantamos na Polícia Civil do Distrito Federal, no ano passado. Nós definimos uma estrutura de plantão de cargos comissionados em toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Nós fizemos o reajuste da Polícia Civil do Distrito Federal nos mesmos moldes da Polícia Federal. Lá, diferentemente, os agentes e os delegados na mesma proporção. Nós também temos uma cultura de negociar com a Polícia Civil, não só com o sindicato que representa os agentes
os escrivães, os papiloscopistas, né? Vamos repetir. Junto com os delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, fazemos reunião com os sindicatos representativos da categoria. E nós também constituímos um agente penitenciário, agora como agente policial de custódia, e fizemos uma restauração da carreira dos agentes penitenciários do Distrito Federal para qualificar a ação também dos agentes de atividade penitenciária. Portanto, nós estamos fazendo uma severa restauração da Polícia Civil, da Polícia Penitenciária, também da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. E nós não poderíamos, presidente, e nosso digníssimo relator, deixar de vir aqui fazer, né,